Então vamos lá, a gente vai começar. A gente chamou hoje vocês para essa palestra e oficina, para que vocês compreendam, conheçam, compreendam, se especializem cada vez mais em pitch, tá? Algumas pessoas eu sei que não sabem o que significa ainda, outras pessoas já sabem o que significa, mas talvez eu vá trazer uma abordagem diferente, e eu creio que eu vá, porque analisei muitas palestras, já vi muitas coisas, e eu gostaria de trazer para vocês um conteúdo diferente, um pouco mais acessível, com algumas informações valiosas aí para a gente utilizar no nosso dia a dia empresarial. Então, essa palestra, essa oficina, ela é direcionada a todas as pessoas que empreendem, que vendem alguma coisa, independente de terem uma empresa simples, de terem uma startup, de serem empreendedores individuais ou estarem começando no mercado. A gente vai abranger todas essas pessoas e a gente vai falar sobre todas as realidades aqui hoje. Vocês vão ver que todas as dicas aí se aplicam a vocês. Ao final, a gente vai ter um momentinho de interação, tá? Já vou explicar para vocês como é que vai ocorrer. E vocês vão poder falar, se comunicar, a gente vai fazer algumas dinâmicas nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente vai alinhar expectativas. O que de fato você vai aprender aqui? Não sei se vocês têm essa percepção também, mas é uma coisa que eu não gosto. Quando eu entro numa palestra e eu tenho a impressão de que eu vou receber um conteúdo e ao final a pessoa, na verdade, estava querendo vender alguma coisa para mim, então ela ficou enrolando e não trouxe nada que fosse prático, nenhum insight que de fato eu pudesse aplicar na minha vida, na minha carreira. Então, a gente vai alinhar as expectativas no início. O que vocês vão ver aqui hoje? Primeiro, vocês vão aprender a falar bem para ser, convencer e vender. Que é o objetivo de toda empresa. Às vezes a gente fala, mas tem o ideal social das empresas, beleza, mas a gente quer vender, a gente quer lucro, a gente quer cliente dentro da nossa carteira. Então, como o nosso objetivo é vender, a gente precisa de uma comunicação alinhada à venda. Então, você vai aprender a organizar ideias e transmitir a mensagem que você deseja em qualquer contexto. Então, seja uma empresa simples, seja uma startup, seja numa palestra, seja para o cliente final, seja para investidor, você vai aprender todos os contextos de comunicação e como que a gente fala em cada um deles. São linguagens diferentes, são maneiras diferentes e a gente vai aprender isso hoje. É uma comunicação natural persuasiva. O que é uma comunicação natural persuasiva? É aquela que eu estou vendendo, mas não parece. Não parece que eu estou vendendo. Até porque as pessoas não gostam de vendedores. Ninguém gosta de vendedor. Mas todos nós somos vendedores. E nós precisamos aprender a vender de uma forma que o nosso cliente, que a pessoa a quem se destina a nossa mensagem, a nossa comunicação, não perceba que é uma venda direta, não seja aquela coisa chata. Então, a gente vai aprender essa comunicação. Para quê? Para que você consiga resultados cada vez melhores do que os que você tem hoje. Você vai aprender também sobre bases linguísticas, visuais e comportamentais para uma boa comunicação e necessárias para um discurso voltado à venda. Então, toda vez que a gente vai fazer um discurso voltado à venda, a gente precisa prestar atenção em vários elementos da nossa comunicação. Sejam esses elementos visuais, sejam esses elementos verbais, então a gente trabalha linguagem verbal, linguagem não verbal. A gente precisa aprender todos esses comportamentos que a gente precisa, alinhar a nossa imagem para a gente poder se comunicar com o nosso público. Terceiro ponto que vocês vão aprender aqui hoje, os tipos de pitch. E aqui eu gostaria de fazer um alerta já, eu não tenho objetivo de ensinar para vocês de uma maneira teórica o que seria um pitch deck, o que seria um pitch elevador, o que seria cada um dos pitches, qual que é o tempo determinado para cada um, porque eu preciso trazer circunstâncias práticas. Então, dependendo da pessoa com quem vocês estejam falando, a quem a mensagem se destina, vocês vão se comunicar num formato. Qual que é o modelo que vocês vão escolher? Se vai ter mais ou menos tempo. Isso depende da circunstância, depende do contexto, depende do que vocês quiserem desenvolver.
mas vocês precisam aprender a base disso tudo, porque sabendo isso, vocês vão conseguir aplicar qualquer modelo, tá? Nós vamos ter a parte prática, então vocês vão ver os scripts testados e validados aí, orientados à venda e à busca de investidores também, tá? E eu vou mostrar ao final algumas ferramentas de inteligência artificial que vão te auxiliar na elaboração desse seu pitch, na elaboração dessa sua mensagem, desse discurso à venda. Então, hoje a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar e nós vamos nos utilizar dessa prerrogativa para podermos crescer mais e vendermos mais no mercado, tá? Para a gente iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Não fiz isso no início porque faz parte da narrativa que a gente vai conversar aqui nessa palestra. Essa sou eu na foto, universitária, no último ano da minha faculdade. Eu estava fazendo, talvez não dê para perceber todos esses sentimentos ao vocês verem a imagem, mas eu lembro muito bem disso. Eu estava apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, sentada, lendo, gaguejando um resumo que eu tinha feito para isso. Eu não tinha segurança nenhuma de comunicação, eu tremia toda, eu cheguei a passar mal antes de fazer essa apresentação e eu não sabia o que fazer. Né? Eu percebi ali, depois daquela apresentação, que eu não era uma boa comunicadora e que isso precisava mudar na minha vida, até porque eu estava me formando em Direito. E uma faculdade de Direito, onde você não tem família na área, você não tem patrocínio, você não tem nada desse tipo, você precisa aprender a se virar. Você precisa aprender, através da comunicação, a captar os seus próprios clientes, através da comunicação, a mostrar o seu potencial em resolver problemas. E foi isso que eu fiz. Eu me especializei, tive acesso a conteúdos de qualidade e assim eu consegui trazer uma mudança para a minha vida. Por que tem um símbolo de infinito ali? Porque eu acredito que eu esteja apenas começando, como vocês estão apenas começando hoje, com essa palestra, com essa oficina, ou com outros cursos e palestras que vocês façam. Nós estamos apenas começando, não é o nosso ponto final. Então, aquilo que a gente representa hoje é muito pouco perto do que a gente vai representar no futuro. Eu costumo dizer que essa palestra que vocês estão vendo hoje é a pior da minha vida. Por quê? Porque é a primeira nesse assunto. Então, se é a primeira, é a pior. Por quê? Porque a gente tende a melhorar sempre. Então, vocês, infelizmente, estão vendo a pior. Mas vocês vão ter a oportunidade de ver essa evolução também em relação à linguagem, em relação ao pitch que eu vou trazer para vocês. Bom, alguns meses depois, aliada à comunicação, eu consegui alguns resultados, são resultados pequenos, mas são resultados que para mim significam muito, porque foram resultados que eu tive através da comunicação e através dos conhecimentos que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Então, eu comecei a impactar pessoas no Instagram, meu conteúdo foi distribuído para muita gente. Nessa primeira bolinha, dá para vocês verem um conteúdo que teve mais de 200 mil pessoas alcançadas. Então, através da internet, através da comunicação, eu consegui impactar pessoas, com que pessoas vissem o que eu tinha para dizer. Comecei a dar palestra, participei de podcast, iniciei a docência universitária, atendi como mentora mais de 250 empresas pelo Sebrae e também apareci em alguns momentos na mídia quando consegui captar alguns casos midiáticos. A comunicação me proporcionou isso. E eu quero que a comunicação proporcione para você aquilo que você quer. É isso? Não. Se você não tem interesse nisso, vai ser aquilo que você tem interesse. Então, a comunicação ela vai te proporcionar aquilo que você quer. Ela vai conseguir realizar as tuas expectativas profissionais na tua carreira, tá? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Eu gostaria que vocês respondessem essas 4 perguntas. Por que eu quero que vocês respondam essas perguntas? Porque elas são fundamentais para o deslinde dessa comunicação que a gente vai ter aqui hoje. Primeira pergunta. Pense e anote o nome de 3 pessoas que você admira e que já alcançaram os resultados que você gostaria de ter. Então, pessoas dentro do seu nicho, se você é uma empresa
as pessoas que desempenham ali atividades que você se inspira, que fala através das redes sociais, ou que você não falam através das redes sociais, mas você sabe que aquela pessoa vende muito, fatura muito, ou que realiza um trabalho legal que você gostaria de realizar também. Então, pense e anote o nome dessas 3 pessoas que para você são pessoas que te inspiram, tá? Que você gostaria de ter esses resultados igual os resultados que elas têm. Segundo ponto, cite 3 características principais dessas pessoas e comuns entre elas. O que essas pessoas são? Elas são comunicativas, elas são simpáticas, elas são bem-humoradas, elas se vestem bem. Quais são as características comuns dessas 3 pessoas que hoje você admira pelo trabalho realizado, pelos resultados obtidos? Então essas pessoas, por que elas impactam na nossa vida, né? Por que a gente se inspira nelas? Eu vou pedir para vocês anotarem também quais são as 3 características comuns dessas pessoas que hoje têm resultados que você gostaria de ter. Ponto 3, o que está faltando para que você também consiga resultados semelhantes ou melhores? Se essa pessoa ela tem os resultados, claro, ela batalhou para isso. E o que está faltando para você que se inspira nessa pessoa a ter resultados semelhantes ou melhores aos resultados que ela tem hoje? Vou pedir para vocês anotarem isso também. Quarto ponto, por que para você é importante alcançar esses resultados? Por quê? Qual é o seu porquê? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, eu quero alguma coisa, mas por que eu quero? Eu preciso saber o meu porquê de vida, o meu porquê profissional, o que me move para buscar as coisas que hoje eu quero buscar. Quais são os meus porquês? Porque eu sabendo os meus porquês, isso vai me impulsionar a conquistar muita coisa, tá? Então, eu vou dar um período para vocês, aí 1 minutinho, para vocês fazerem isso rapidinho, até porque são as pessoas que surgem na mente de vocês, então não é uma coisa pensada. São as primeiras pessoas que surgem porque, de fato, elas marcaram a mente de vocês com algo que elas fizeram. Eu vou dar o período de 1 minutinho. É importante que vocês façam essa tarefa, que vocês façam essa ação, porque isso vai ser importante para a gente fazer as próximas etapas aqui hoje da palestra e da oficina, tá? Então, eu vou dar 1 minutinho para vocês, então, preencherem essas 4 perguntinhas. 3 pessoas que você admira por conta dos resultados que elas possuem, as 3 principais características dessas pessoas, o que está faltando para que você tenha os mesmos resultados ou resultados melhores, e por que para você é importante alcançar esses resultados. Quais são os seus porquês? Você não precisa compartilhar com ninguém, e eu não vou pedir para você ler isso. Guarda para você. No momento certo, você vai reler isso. Mas eu peço que você guarde para você, a gente não vai trazer isso à tona. Então, faça esse exercício, eu vou dar esse tempinho aí de 1 minuto para você executar. Feito, pessoal. Se vocês ainda não finalizaram, vocês podem ir respondendo essas perguntinhas enquanto eu falo, mas é importante que vocês façam, tá? A gente vai precisar dessa atividade aí nas próximas etapas. Vamos prosseguir, então. Aliado a esse caderninho que vocês já estão aí com a caneta, que vocês estão fazendo a anotação, ou no bloco de notas de vocês do celular, eu quero que vocês anotem o dia de hoje como o dia do chega. Chega de procrastinar as coisas, chega de falar que você não tem dom, chega de falar que você não consegue, que você não leva jeito para gravar um vídeo, para falar com alguma pessoa.
e você não tem a mesma competência que as outras pessoas para se comunicar. Chega, chega disso, tá? Vou pedir para vocês colocarem um ponto final, vocês anotem um dia, anotem um horário, e esse é o dia do chega de vocês, tá? Chega daquela síndrome de Gabriela, não sei se vocês conhecem esse termo, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim. Não, chega, tá? Quem faz o que gosta é criança. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa fazer. E vocês todos são adultos. Então chega, chega disso, chega de desculpa, chega de procrastinar. Vocês vão aprender técnicas que vão auxiliar vocês a fazerem tudo isso. Então não é da boca para fora. Só preciso da vontade de vocês para executar essa ação. E quando o porquê é importante, o como a gente dá um jeito. Então, por isso que eu pedi para que vocês respondessem a perguntinha anterior. Qual que é o porquê de vocês? Por que que você quer esse resultado melhor? Por que que você quer um aumento de faturamento? Por que que você quer um aumento da base de clientes? Por que que você quer que hoje a sua startup tenha sucesso? Por que que você quer que a sua solução seja validada? Quais são os seus porquês? Se você souber o seu porquê, o como a gente dá um jeito. O como é a maneira que você vai fazer isso. São as técnicas que você vai empregar. Mas não adianta nada eu te trazer várias técnicas aqui e você não ter um bom porquê. Senão você vai parar, você não vai fazer. Você não tem um bom porquê. Você sabe a técnica na prática, você sabe como funciona, mas você não executa, porque você não tem um bom porquê. Isso para você não reflete um resultado significativo. Então, se você não tem um bom porquê, eu não consigo te auxiliar no como. Eu vou te dizer como fazer, mas você não vai executar, tá? Então, preste bem atenção no seu porquê, tá? Então, vamos seguir com o dia do chega. Anotem aí o dia de hoje, dia 29 de fevereiro, 18h25 é o dia do chega de vocês. A partir de hoje, vocês vão ter resultados diferentes na empresa e na vida de vocês. Prestem bem atenção em 2 pontos aqui que a gente precisa alinhar. Primeiro, provavelmente essas pessoas que vocês elencaram, eu não as conheço, mas provavelmente são pessoas que se comunicam bem, certo? São pessoas que falam bem, são pessoas que conseguem vender o produto delas, são pessoas que conseguem vender a imagem delas. Então, são pessoas que se comunicam bem. E por que elas se comunicam bem? Porque elas aprenderam a falar em público e sabiam que isso significava também falhar em público. Só fala bem em público quem está disposto a falhar em público. Por quê? Porque a gente vai falhar, a gente vai gaguejar, a gente vai tossir, a gente vai ter uma insegurança, vai surgir um branco. Existem inúmeras técnicas que a gente aplica, que eu já aplico na minha comunicação, mas mesmo assim não é uma comunicação 100%, é uma comunicação falha, é uma comunicação ruim, é uma comunicação que ainda requer tem muitas bases de aprimoramento. Então eu sei disso, mas eu estou disposta a falhar para que eu consiga falar cada vez melhor em público. Então estejam dispostos também a falhar, para que vocês consigam falar melhor. Segundo ponto, se comunicar bem não tem nada a ver com gaguejar ou travar. Vocês veem que eu estou gaguejando, que eu estou travando um pouco, às vezes eu repito uma palavra, porque o conceito daquela pessoa que fala tão bem, que ela aparece na TV, que ela é um locutor de rádio, isso não vende mais. A gente não precisa dessa comunicação rígida. Nós somos seres humanos, a gente toma água durante a comunicação, a gente tosse, a gente espirra, a gente trava, a gente pede desculpa. Nós somos seres humanos, mas não é por isso que nós não seremos bons vendedores. Então, a gente pode ter travas na nossa comunicação, e é natural que hajam travas, mas a gente precisa prestar bem atenção na nossa comunicação. E quando que eu sei que eu me comunico bem? Quando eu consigo fazer com que minha mensagem fixe na cabeça de outra pessoa a ponto dela tomar uma ação, a ponto dela fazer algo na vida dela. Seja consumir o meu produto, seja comprar o meu curso,
Então, a pessoa ela vai executar uma ação. Se ela executar uma ação através daquilo que eu falei, eu sou uma boa comunicadora. Apesar de todas as travas, apesar de todos os erros, eu sou uma boa comunicadora. Se eu conseguir transmitir a mensagem que eu queria para a pessoa e se essa pessoa executou a ação que eu esperava que ela executasse, tá? Então, não precisa ficar com essa ideia de, poxa, eu não consigo falar bem, eu preciso fazer um curso de oratória. Você precisa aprender a trazer uma visão clara da sua mensagem para que a outra pessoa, ela consuma o seu produto, ela adquira o seu serviço, tá? O que é um pitch? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre o pitch hoje, que é o flyer da apresentação, da palestra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse pitch hoje. Né? O que é, afinal, um pitch? Um pitch é a construção estratégica de um discurso voltado à venda. Então, não é complexo. Todo o meu discurso voltado à venda é um pitch. Seja a venda do meu produto, seja a venda do meu serviço, seja a venda da Juliana como pessoa para palestrar em algum lugar, seja a venda de vocês como pessoas para entrarem no mercado de trabalho, seja a venda da solução de vocês para investidores, para outras pessoas, para o cliente final. Então, é isso. Pitch é um discurso alinhado à venda. A venda do quê? A venda do que vocês quiserem, tá? Quando a gente quer conquistar uma pessoa num relacionamento, quando eu conquistei o meu esposo, eu já estava fazendo pitch. Por quê? Porque eu precisava me vender, eu precisava falar o melhor de mim para que ele quisesse ter um relacionamento comigo. Então é isso. Pitch é aquilo que a gente faz quando a gente quer vender alguma coisa. Seja a nossa imagem, seja o nosso trabalho, seja o nosso produto, o nosso serviço, é isso. Tá? Não tem nada de complexo num pitch. E um pitch de vendas que converte é aquele formado por técnica, método e procedimento. Não adianta você saber que pitch é para vender se você não faz isso de uma maneira correta. Vou ver aqui, acho que deu um errinho no compartilhamento. Vocês estão conseguindo ver a tela? Está em primeiro plano aí para vocês? Vou compartilhar aqui novamente, então, só um pouquinho. Voltou, pessoal? Tá dando para ver a tela agora? Beleza, perfeito, então. Então, a gente vai continuar, tá? Então, vocês já entenderam o contexto e o conceito de pitch, o que que significa, quando é que a gente utiliza, e a gente vai aprofundar agora um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu preciso que você aprenda bases linguísticas, visuais e comportamentais para um bom pitch. Então, antes de eu te trazer um roteiro de pitch, se você não souber essas bases, você vai executar um pitch com base no roteiro, mas um pitch ruim, um pitch com vícios. Então, eu vou te trazer algumas bases linguísticas. Nós estamos em aprendizado, então vocês também vão demorar um tempo para desenvolver todas essas técnicas, mas é importante que vocês saibam, que vocês tenham essas técnicas em mente para que vocês possam executar ao longo do tempo. Qual que é a primeira técnica que eu tenho? Eu preciso transmitir confiança através da minha linguagem não verbal. Então, é a maneira com que eu me visto, o jeito que eu me comporto, os meus ombros que precisam estar mais elevados, o jeito que eu gesticulo. Eu preciso ter segurança. Vocês imaginam se eu quero vender a minha solução e eu acabo estando assim, ó. Ai, gente, então, né, nem sei se confio muito aqui no meu produto. Isso não vende. Então, eu preciso estar sempre com os ombros elevados, gesticulando, falando de uma forma clara, para que eu consiga fazer a venda.
essa incoerência entre a minha linguagem verbal, ou seja, aquilo que eu falo e aquilo que eu transmito através da minha linguagem não verbal, faz com que eu tenha prejuízos na entrega da minha mensagem voltada à venda. Segundo ponto, não deixe as pessoas confusas. Pessoas confusas não compram, tá? Isso vale para vocês, principalmente que têm empresas que trabalham com coisas muito técnicas, com termos técnicos. Lembre-se que a pessoa a quem vocês estão direcionando a mensagem muitas vezes não conhece todos esses termos. Não é assim que você vai mostrar o seu conhecimento. Você pode ser muito inteligente, mas você precisa saber transmitir a sua mensagem para outra pessoa de forma que ela não coloque aquele sinal de ponto de interrogação no rosto ao final da sua fala. Então, você precisa trazer isso para a pessoa, toda essa comunicação, de uma forma clara, tá? Para que a pessoa ali entenda a sua mensagem. Terceiro ponto, se grave, se assista e corrija os seus erros. Não tenha medo de fazer isso. A gente está em constante evolução, então começa a gravar, começa a se comunicar, começa a fazer um vídeo, deixa ele lá para você comparar. Começa a olhar e falar, caramba, eu errei nisso, eu não devia ter falado dessa forma, ou aqui pareceu muita insegurança. Então, se grave, se assista e corrija. Está em tempo de você corrigir, sempre é tempo de você corrigir. Então, faça isso. Corrija os seus erros, porque isso já vai te trazer um aprimoramento incrível. Quarto ponto, pare de ouvir áudios e assistir vídeos acelerados. Eu sei que por conta da nossa rotina, por conta da nossa correria, a gente quer otimizar o nosso tempo. Então, a gente quer ter acesso à mensagem de uma forma mais rápida possível, né? A gente quer que as coisas sejam aceleradas, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se vocês quiserem fazer o teste, peguem vídeos de algumas pessoas falando acelerado, ou áudio de algumas pessoas em que vocês vão botar no 1.5, no 2, e depois experimentem falar. Se gravem falando depois. Muito provavelmente vocês também vão estar falando de uma maneira acelerada. Por quê? Porque aquilo que a gente escuta nos outros reflete na maneira que a gente fala, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Palavras ativam memórias que despertam sentimentos. Cuidado ao escolher. Cuidado com a maneira que você fala, com as palavras que você coloca no seu contexto de comunicação. Preste bem atenção nisso. Às vezes você está trazendo um contexto trágico, um contexto triste, e não é aquilo que você quer transmitir. E às vezes você quer trazer um contexto alegre, né? E você está, enfim, errando as palavras. Preste bem atenção nas palavras que você vai trazer para a sua comunicação, para que isso não gere nenhum tipo de ruído e para que não traga um sentimento diferente daquele sentimento que você gostaria de trazer naquele contexto ali da sua fala. Olhe nos olhos das pessoas e no online para a câmera, tá? Então, priorize no online olhar para a câmera. As pessoas vão sentir que você está, de fato, falando com elas, prestando atenção nelas, tá? Presencialmente, regra, olhe nos olhos da pessoa ao se comunicar com ela, tá? Você não pode ter medo ou vergonha de vender. Venda uma troca justa. A pessoa tem o dinheiro, mas eu tenho o conhecimento ou o produto e o serviço que ela não tem. Então, venda uma troca justa. Nós somos vendedores, todos nós somos vendedores. E a gente precisa ter essa percepção. Eu vendo e vender não é errado, vender não é feio, tá? A gente precisa vender a nossa imagem, a gente precisa vender o nosso produto, o nosso serviço. E a gente realmente faz isso, mas é uma troca justa. Aquilo que a pessoa vai me pagar é equivalente a um conhecimento ou a um produto ou serviço que ela não tem. Por isso que a gente faz essa troca, tá? Pessoas com um tom de voz mais forte convencem mais rápido. Pode ser que você tenha um tom de voz mais fraco, pode ser que você tenha um tom de voz com a voz mais fina. A minha voz, por exemplo, é bem fina. Pode ser que você tenha o mesmo tom de voz, mas tente priorizar trazer uma comunicação com uma voz um pouco mais grossa, principalmente naqueles momentos, né, mais grossa, mais impositiva, principalmente naqueles momentos que você quer transmitir uma mensagem séria e que você quer ser levada em consideração em relação ao que você está falando.
Use gatilhos mentais com sabedoria. Se você for trazer gatilhos mentais para a sua comunicação, seja um gatilho mental de escassez, gatilho mental de urgência, o que você for trazer para a sua comunicação, use com sabedoria, senão você vai parecer um mentiroso. Se as vagas estão escassas, é porque estão escassas. Se você não tem mais aquele produto, é porque você não tem mais aquele produto. Se a sua promoção é até sexta, é porque é até sexta. Se o cliente chegar no sábado, ele não vai ter acesso à sua promoção. Porque senão a gente fica descredibilizado, igual aquelas empresas que toda hora entram com a maior promoção do ano. A gente recebe mensagem de algumas empresas toda semana. Maior promoção do ano. Eu falo, gente, não faz diferença se eu comprar essa semana ou se eu comprar semana que vem. Ela sempre vai falar que está com 70% de desconto. Então, eu não tenho urgência em comprar com essa empresa. Ela já não tem mais credibilidade comigo. Então, tomem cuidado com os gatilhos mentais que vocês vão entregar na comunicação de vocês, tá? Aprenda a usar entonação e ênfase nos momentos adequados. Quando você está fazendo um pitch, muitas vezes, você acaba errando na hora que é para você trazer uma ênfase. Qual que é o momento da ênfase? É o momento que eu estou trazendo o diferencial do meu produto, o diferencial do meu serviço. E naquele momento eu preciso dar ênfase às minhas palavras. Eu vou cadenciar a minha entonação para chegar nos momentos importantes e poder dar ênfase. É como se eu estivesse colocando um marca-texto ali na minha comunicação, mas no caso, numa comunicação verbal, que se trata da ênfase. Prestem bem atenção nas palavras que vocês colocam ênfase. Se vocês não estão prestando atenção, pode ser que vocês estejam colocando a ênfase no lugar errado. Prestem bem atenção nesse exemplo. Eu posso falar, e eu vou trazer um pouco para a área do direito para poder explicar para vocês. Eu posso falar uma frase, e eu posso falar uma frase com diferentes significados. Primeira frase, eu posso falar, eu não matei o Pedro. O que isso quer dizer? Que eu, Juliana, não matei o Pedro, mas alguém pode ter matado o Pedro. Talvez eu até saiba quem é essa pessoa. Agora, se eu falo, eu não matei o Pedro, eu não matei, mas eu posso ter agredido ele, eu posso ter machucado ele, mas eu não matei. Eu estou afirmando que eu não matei. E eu posso falar, eu não matei o Pedro. Isso quer dizer que eu posso ter matado o João, eu posso ter matado a Maria, mas eu não matei o Pedro. É a mesma frase com diferentes pontos de entonação. E isso faz a diferença total na tua comunicação. Então, preste atenção nisso, porque às vezes o teu cliente está entendendo a mensagem errada, porque você está colocando pontos de entonação onde não deveria colocar, tá? Por último, não preenche o silêncio. O que isso quer dizer? É uma coisa que todos nós temos costume de fazer. E é um vício, né? A gente precisa tentar superar esse vício, que é aquele momento que a gente esquece qual que é o próximo ponto, o que a gente vai falar. E a gente começa, então, a gente precisa tentar evitar esse silêncio, evitar preencher esse silêncio, porque o silêncio é normal. É normal e é muito melhor do que a gente ficar colocando outros sons aí para preencher esse silêncio. Então, se eu esqueci, se eu preciso pensar, o ideal é que eu pare, pense e depois fale. Eu não preciso preencher silêncios com vícios de linguagem. E existe uma dica aqui que vocês podem utilizar também. Vocês vão perceber que quando a gente assiste, por exemplo, um filme, normalmente a gente lembra do primeiro filme, né? Quando a gente está assistindo uma série, normalmente a gente lembra do episódio anterior. Para a gente tem uma constância de informação, mas não acontece o mesmo quando a gente está falando da nossa linguagem, né? Na nossa linguagem de comunicação. Muitas vezes a gente esquece da próxima etapa, a gente não lembra da anterior e a gente não consegue unir a etapa anterior com a próxima. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Existe uma dica que eu julgo ser bem importante, que é você ler 2 livros ao mesmo tempo. Na segunda, você lê o livro A, na terça, você lê o livro B. Na quarta, você lê o A de novo, na quinta, você lê o B. E vai mesclando. Para que você sempre consiga retomar a mensagem do livro anterior, com mais dificuldade, claro, mas você vai treinar o seu cérebro a fazer isso.
qual que era a mensagem anterior, qual que era o parágrafo que eu estava lendo, de qual livro que essa mensagem que eu estou na mente se refere ou não, tá? Então, é importante que vocês tentem fazer isso. Vamos para a prática. Primeiro, a gente vai falar do pitch para captar investidores, sócios ou parceiros. É um pitch normalmente direcionado para startups, mas que pode ser utilizado em empresas convencionais também. Primeira etapa do pitch para a captação de parceiro. Você vai verificar um problema, uma oportunidade e trazer a solução. Seu produto, seu serviço, ele deve resolver uma dor do mercado que ninguém resolveu ainda, que outra pessoa não faz tão bem quanto você faz. Que problema é esse? De forma objetiva e direta, apresente a solução que você oferece, quantas e quais pessoas poderão ser verdadeiramente impactadas com a mensagem que você tem para transmitir, com o teu produto, com o teu serviço, e de que modo essas pessoas serão impactadas. Então, primeira etapa, tem um problema ou existe uma oportunidade no mercado. Eu agarrei essa oportunidade através da minha solução. Como que a minha solução se conecta com esse problema? Qual que é a relação do problema com a minha solução? Eu preciso fazer essa correlação. Qual que é o impacto que a minha solução traz para as pessoas que tinham aquele problema? Ou qual que é o impacto que a minha solução traz para o mercado, um mercado de oportunidade, tendo em vista que ninguém tinha trazido uma solução anterior semelhante à minha. Segunda etapa, protótipo. Mostre para o teu investidor, para o teu cliente, para o teu futuro sócio, o protótipo desenvolvido e testado em contato com os potenciais clientes, evidenciando métricas que comprovem sua aceitação e que justifiquem continuar no negócio. Então, eu tenho um protótipo, eu testei esse protótipo, eu validei esse protótipo, os resultados foram esses. Então, você vai trazer isso para o teu investidor, para o teu futuro sócio, para o teu futuro cliente, para que ele conheça, então, aquele mínimo produto viável que você desenvolveu ali para a tua solução, vai ser muito maior com o tempo. Terceira etapa, preste atenção no mercado, na concorrência e traga isso para o teu pitch. Se diferencie. Quais são os diferenciais que o teu produto ou serviço apresenta em relação à concorrência ou o mercado majoritário? Quais são os diferenciais que ele tem? Por que ele é bom? Por que fechar comigo? Quais são os diferenciais que o meu produto tem? Então, eu preciso, nesse momento, apresentar as características e vantagens competitivas do meu produto, tá? Quarto ponto, diga em qual estágio o negócio se encontra, valor de investimento necessário e para o que esse investimento será utilizado. Então, você vai fazer uma proposta aos investidores. Olha, eu já apresentei o problema, já apresentei a solução que eu trago para esse problema, já provei para ti que eu fiz um protótipo, o produto é viável, o serviço é viável, já te mostrei que não existe no mercado ou na concorrência produto semelhante ao meu, ou se existe o meu produto é melhor por conta de tais diferenciais. E agora eu faço uma proposta. Em qual estágio o negócio se encontra? Ah, estágio inicial, estágio de escala. Eu vou trazer qual que é o estágio que o meu negócio se encontra para o meu investidor. Ele precisa saber de quanto eu preciso, o que eu vou fazer com o dinheiro, qual que vai ser o formato de prestação de contas. Eu preciso trazer isso para ele, porque isso vai representar segurança. Preciso apresentar métricas e projeções financeiras que embasem a proposta, tá? Então, eu fiz uma proposta para ele, eu quero 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, para quê? Por que eu quero esse valor? Eu preciso embasar a minha proposta com base em dados, tá? Não é só falar da boca para fora. Eu preciso ter isso bem demonstrado ali para ele. Quinta etapa. Proponha o valor a ser cobrado pelo produto ou pelo serviço quando você vender para o cliente, quando você trazer para o mercado, porque o seu produto e o seu serviço vai ser comercializado. Qual que é a tua proposta de valor? Quanto você pretende cobrar? Até para que a gente possa visualizar, e é interessante que você traga isso também,
a expectativa de retorno ao investimento que aquele investidor, que aquele sócio fez ao estar ali com você, tá? Você pode acrescentar também um modelo de receita, os resultados atingidos, falar um pouquinho sobre a sua equipe e dos planos para o futuro. Então, esse é o modelo de protótipo quando eu quero captar investidores, tá? Quando eu quero captar sócios, quando eu quero mostrar a minha empresa para uma pessoa que vai se relacionar com ela. Prestem bem atenção nesses pontos. Não é porque o pitch é direcionado para investidor que você pode utilizar uma linguagem essencialmente técnica, tá? Não é porque é para aquela pessoa que é um ambiente mais formal, que é algo que você quer fazer mais bonitinho, mais adequado. Não é por isso que está liberado você utilizar a linguagem técnica. Até porque se esse investidor não estiver dentro da tua área de atuação, ele não vai entender nada, ele vai ficar confuso e provavelmente ele não vai ingressar na tua empresa. Então, termos técnicos podem não ser assertivos nesse momento. Ponto 2. Existe a possibilidade de elaboração de um pitch visual. Vocês viram que eu falei sobre você trazer métricas, sobre você trazer indicador, sobre você mostrar a expectativa de crescimento. Então, quer dizer que você pode fazer isso num formato visual, num formato de slide, num formato de vídeo, num PDF. Existem ferramentas que, inclusive, te ajudam a desenvolver isso e que eu vou apresentar ao final dessa reunião. Você consegue trazer tudo isso, tá? Tudo isso de uma forma escrita. Mas a gente tem um ponto de atenção aqui também. Se você optar por trazer isso num formato escrito, preste bem atenção no layout que você vai utilizar. O seu layout não pode representar desleixo, não pode representar que você é amador ao fazer isso. Se você não consegue fazer um layout de qualidade, delegue, pague alguém para fazer isso, tá? Não apresente, não entre nessa de fazer um pitch escrito se você não tiver a atenção correta com o designer das coisas, com a imagem que você está apresentando para as pessoas. Isso é muito importante. E outra, não é porque você está apresentando um vídeo, não é porque você está apresentando um PDF que você não vai precisar complementar com o verbal. Então, você precisa saber fazer o pitch falado sempre. Você pode ter recursos visuais e é legal que você tenha, mas depois de mostrar, muito provavelmente, esse investidor, esse sócio vai olhar para você e vai querer continuar aquela conversa. E daí entra a necessidade de você mostrar o teu pitch verbal, a tua maneira de comunicação, a tua maneira de venda relacionada àquele produto, àquele serviço, tá? Com as etapas em mente, estruture o seu pitch em formato de narrativa. As pessoas gostam de ouvir histórias. Nós somos contadores de histórias, as pessoas querem saber. Tanto é que quando a gente vai falar da nossa vida pessoal, normalmente as pessoas param para prestar atenção, porque as pessoas gostam de narrativas. Então, vocês vão utilizar isso na linguagem de comunicação a favor de vocês. Vocês vão utilizar narrativas. Durante o discurso, mude a sua voz, enfatize pontos fortes da sua proposta, use frases contagiantes, se empolgue, se apaixone e deixe a outra pessoa empolgada também. Demonstre segurança, demonstre tranquilidade e paixão pelo que você está fazendo, paixão pelo que você está falando, paixão pelo que você está vendendo. Ninguém vai comprar de você se nem você acredita na sua ideia. Se você está vendendo uma coisa que você não gosta, que você não acredita, que você não acha que traga grande impacto na vida das pessoas. Então, você precisa demonstrar que você acredita naquela ideia e que você é apaixonado por ela, tá? Pitch para captar potenciais clientes. É um momento que eu acho que abrange a maioria das pessoas. Qual que é esse formato de pitch? O que a gente vai utilizar? Primeiro, depende. Depende do contexto em que eu estiver, tá? Eu vou utilizar aqui para vocês um contexto de eu não saber exatamente o que o meu cliente espera, porque acontece muito na vida empresarial. Às vezes eu sou uma empresária completa, eu tenho uma empresa X e eu tenho vários produtos que eu ofereço para o meu cliente final. O que esse cliente quer? Não cometa o erro
de, ao cliente procurar a sua empresa, você de cara já perguntar o que você pode fazer por ele. Até porque ele ainda nem sabe qual que é o produto, qual que é o serviço que você fornece, qual que é o problema que você é capaz de resolver. Então, a primeira etapa é o tiro de alerta. Então, vamos supor que eu encontrei alguém na rua, e todo momento é um momento de pitch, vocês vão entender isso. Vamos supor que eu encontrei alguém na rua e eu não sabia, né, muito bem o que essa pessoa precisava. Ela simplesmente virou para mim e falou: Juliana, o que você faz? Você trabalha com o quê? Nesse momento, eu poderia fazer uma venda. Mas como que eu faço uma venda se aquela pessoa não estava precisando, em tese, de nenhum produto que eu vendo? Como que eu vou fazer uma venda para ela? Será que ela é um potencial cliente? Eu vou descobrir. Eu vou falar de forma detalhada sobre o que eu faço, enfatizando o que eu trago de relevância na vida das pessoas. Ah, eu sou gestora de tráfego e ajudo as pessoas a captarem mais clientes através do Google Ads e Facebook Ads. Eu ajudo as pessoas a produzirem uma copy que vende. Então, através da comunicação, as pessoas conseguem atrair mais clientes para o lançamento, para a venda, para a loja. Eu consigo fazer com que as pessoas aumentem o faturamento através das ações X, Y, Z que eu coloco na empresa delas. Então, eu falo sobre o que eu faço, mas também enfatizo o resultado que eu trago para as pessoas, tá? Eu ainda não sei o que esse cliente quer. Às vezes ele nem será o meu cliente, ele só perguntou o que eu fazia. E eu vou falar de uma maneira a já encantar ali inicialmente essa pessoa, que a gente chama de prospecto. Não é o meu cliente ainda, então eu posso chamar ele de prospecto. Tá? Então eu vou falar sobre tudo o que eu faço, mas de uma maneira, claro, sucinta, de uma maneira, claro, objetiva, mas eu ainda não sei o que ele quer. Então eu vou usar um tiro de alerta. Isso quer dizer que eu vou falar sobre tudo, tá? Claro, enfatizando os pontos mais importantes, enfatizando os meus produtos e serviços mais importantes, mas eu vou falar sobre tudo. E daí, essa pessoa que está se comunicando comigo, provavelmente ela vai virar para mim e vai falar: legal, eu tenho um problema assim, ou eu conheço alguém que tem um problema assim. Nesse momento que ela mencionar esse problema, você já vai identificar que ela tem uma necessidade, que você tem um produto que se encaixa nessa necessidade dela. Então, você já vai identificar isso de cara. Por quê? Porque ela prestou atenção num ponto específico da tua fala, no momento em que você estava falando tudo o que você fazia, ela pegou uma partezinha e falou: nossa, minha vizinha precisa disso. Ou, nossa, meu irmão tem uma empresa e precisa disso. Nossa, isso mudaria a minha vida. Então, ela vai trazer qual que é a necessidade dela. Nesse momento, apenas escute. Deixe que essa pessoa fale sobre essa necessidade. É o momento mais valioso da tua comunicação. Deixe que ela fale. Preste bem atenção e tente obter o máximo de insights que você pode através daquilo que ela está falando. Então, preste atenção. É o momento de você prestar atenção no que ela está falando. Para você entrar na terceira etapa. Você identificou o que ela queria, ela terminou de falar, você vai trazer a prova social. Ah, eu vou falar que eu faço aquele serviço, ou que eu tenho aquele produto, e que eu consigo dar para ela, ou que eu consigo fazer um serviço para ela. Vai, mas não dessa forma. O que você vai fazer? Você vai se comunicar com essa pessoa já trazendo uma prova social. Você vai falar que você tinha um cliente que tinha o mesmo problema que ela, ou que tinha um problema semelhante ao dela e que você resolveu. Você trouxe X resultado para aquele cliente, que provavelmente é o resultado também esperado por esse prospecto. Então, você vai trazer isso, você vai utilizar essa técnica de prova social, tá? Qual que era o problema? Eu tenho um cliente aqui que tinha esse problema também. Nós aqui na empresa conseguimos resolver esse problema, trouxemos uma solução para o nosso cliente, trouxemos um resultado para o nosso cliente através aí das soluções que a gente apresentou na nossa empresa. Deixa eu verificar, tem o microfoninho ligado aqui. Pronto. Então, eu vou trazer esse momento de prova social, tá? As pessoas, elas vivem em cenários semelhantes,
com desafios semelhantes e elas também querem resultados semelhantes. Então, muito provavelmente, você já resolveu o problema dessa pessoa que você encontrou na rua. Você já resolveu um problema semelhante ao dela. Então, você vai trazer essa prova social. Pare de dizer tudo o que você pode fazer por ela. Fale tudo o que você já fez por outras pessoas e qual foi o resultado obtido por outras pessoas. Até para você poder gerar a técnica do espelhamento, de fazer a pessoa imaginar com aquele problema, se imaginar com aquele problema resolvido e com aquela solução que ela também espera. Quarta etapa, tem um equilíbrio entre pressão e escape. O que é pressão? Pressão é aquele momento que eu quero vender. Quero vender, quero vender, quero vender. Esse é o momento da pressão, tá? Então, eu vou pressionar o meu cliente. Esse é o meu momento da pressão. Mas eu também preciso do escape. Por quê? Eu não posso pressionar tanto o meu cliente que ele acha que eu estou desesperada. Que ele acha que eu não tenho cliente na minha empresa. Afinal, eu não estou falando que eu sou boa no que eu executo. Como que eu não tenho cliente? Fica meio estranho, né? Então, eu preciso mostrar para o meu cliente que eu tenho uma solução para oferecer para ele, mas que eu não estou desesperada. Ao passo que eu também não posso mostrar tanto desinteresse a ponto desse cliente achar que eu estou com má vontade para vender para ele, que também acontece e é péssimo. Por isso que você precisa de um equilíbrio entre o desespero e a falta de interesse total, tá? Os dois pontos são péssimos. Por isso que a gente precisa, de fato, trazer um equilíbrio nessa nossa comunicação. Exemplo, olha, né, já fiz todo o meu pitch com a pessoa, já falei para ela que eu tinha solução, que eu conseguia resolver o problema dela, já falei sobre valores e a pessoa falou que ia pensar. E nesse momento, o que eu faço? Porque acontece. Na maioria das vezes na nossa comunicação, o cliente não fecha de imediato. Se eu encontrei essa pessoa no elevador, se eu encontrei essa pessoa na rua, se eu encontrei essa pessoa no dentista, muito difícil, vai ser muito difícil ela virar para mim e falar, olha, vamos fechar o contrato agora? Vai ser muito difícil ela falar isso para mim. Então, eu preciso amadurecer a minha venda, a minha ideia de venda nessa pessoa, tá? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou amadurecer isso nela? Primeiro, eu vou falar para ela, olha, beleza, né? Já te apresentei o preço, já te falei que a gente pode fazer por você. Então, analisa aí a proposta, tá? Analisa a nossa proposta e caso você consiga tomar uma decisão até sexta, então eu estou colocando um gatilho de urgência. Ao entrar em contato com a minha equipe, eu estou terceirizando a responsabilidade sempre. Sempre utilizem outra pessoa na comunicação. Não é você que dá o desconto, não é para você que ele tem que pedir o desconto, não é você que dá o bônus, é outra pessoa. Então, terceirizem isso na comunicação. Então, você vai lá, ó, analisa a minha proposta, tá? Se você conseguir fazer isso até sexta-feira, gatilho de urgência, você pode falar com o fulano, ou você pode entrar em contato com a minha equipe, estou terceirizando a mensagem, informa que eu te liberei um brinde, um bônus, um desconto, para você fechar até sexta. Pode falar lá para eles que se você entrar em contato até sexta, está combinado comigo que você vai ter uma vantagem, tá? Pode ir lá falar isso para eles. E eu vou trazer, então, esse gatilho da vantagem. Nossa, se eu fechar até sexta e avisar a equipe ou avisar o fulano, eu vou ter uma vantagem. Aí eu vou finalizar. O meu financeiro, novamente terceirizando, permite a liberação de 3 bônus, ou 3 créditos, ou 3 descontos, ou 3 brindes no mês. Então, eu trago, por último, um gatilho de escassez. O que eu estou tentando trazer para esse meu cliente? Que tem pouco, que pode acabar, que ele precisa tomar a decisão rápido, precisa tomar a decisão urgente, e que eu estou trazendo uma vantagem para ele, caso, de fato, ele tome essa decisão urgente. Seja firme com a sua proposta. Não adianta no outro dia o cliente te procurar e você manter a mesma proposta normalmente como você fez ontem. Ah, era até sexta, mas o cliente te procurou segunda e tudo bem também, porque o que importa é você vender. Não. Por quê? Porque esse cliente nunca mais vai acreditar em você.
E pode ser que ele nem feche por perceber que você estava utilizando gatilhos ali para fechar com ele naquele momento. Então, seja firme na sua proposta. Você vai utilizar pressão e escape, mas você vai ser firme naquilo que você está falando, tá? Senão eu fiz todas essas técnicas de pressão e de escape. Eu não queria parecer desesperada, mas se no final das contas eu abro mão daquilo que eu havia falado, eu novamente trago uma imagem de uma pessoa desesperada. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. Prestem bem atenção. E aí, quando a gente está fazendo um pitch direcionado ao cliente final, brilhe os olhos ao falar dos teus propósitos. Quando eu estou vendendo ao público final, as pessoas se comunicam comigo. Quais são os meus ideais? Por que eu estou vendendo esse produto? Qual é a história da minha empresa? Eu preciso trazer isso para o meu potencial cliente, para que ele se conecte comigo, com as minhas ideias, com aquilo que eu posso trazer para ele. Qual a transformação você pretende trazer na vida das pessoas? Você precisa deixar isso claro, você precisa ter isso em mente e falar em todo momento que você puder e comunicar a respeito da sua empresa. Ao elaborar um pitch, se questione, faça essa pergunta. Eu adequadamente transmiti minha mensagem? Impulsos à razão, emoção e bolso? Por que isso? Vocês devem ter percebido já na jornada empresarial que eu tenho aquele cliente que é absolutamente emocional, ou seja, ele nem está prestando atenção na parte técnica. Eu tenho aquele cliente que é absolutamente racional. Quando eu estou falando da parte emocional, ele está revirando os olhos. E eu tenho aquele cliente que é voltado totalmente ao financeiro. Para ele não importa nada, ele está ansioso para eu chegar e falar quanto que custa. Tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de cliente. Se eu tenho esses 3 tipos de cliente, ao fazer um pitch, eu preciso transmitir impulsos à razão, à emoção e ao bolso. Então, eu preciso de gatilhos relacionados a essas 3 partes, tá? O script serve para te orientar. É só isso, é só uma base. A tua fala vai independer desse script, porque você já entendeu o cerne. Qual que é o cerne? Vender. Então, se você já entendeu que o objetivo é vender, você consegue adaptar e elaborar seu script e adaptar a sua comunicação em qualquer contexto. Ao final de toda a comunicação que você teve com esse cliente final, envie ele para algum lugar em que você pode continuar amadurecendo essa vontade do cliente de fechar com você. É o WhatsApp? Não. O lugar mais adequado para você mandar o seu cliente é para uma rede social. É para o Instagram, é para o TikTok, é para o YouTube, é para o Facebook. Eu preciso mandar este cliente para uma rede social. Então, acabou meu pitch, ele falou que ia pensar, eu já usei o gatilho mental de urgência. Ah, fulano, me segue aí no Instagram, sexta-feira eu vou postar um conteúdo legal, ou eu vou postar uma promoção, me segue aí no Instagram. Você vai pedir para essa pessoa te acompanhar. Por quê? Você vai amadurecer, você vai estar martelando na cabeça dela a ideia de que você é bom, que seu produto é bom, que sua solução é boa. Então, todo cliente, isso é regra para vocês. Cliente veio do Google Ads, cliente veio do Face Ads, cliente veio de qualquer lugar, veio da rua, veio do cartãozinho. Sempre você vai direcionar esse cliente para uma rede social. Mas é importante que você tenha um portfólio adequado na sua rede social. Que seja atrativo, que tenha produtos bacanas, que tenha serviços bacanas, que seja uma rede social ativa. Mas sempre você vai direcionar esse cliente para o Instagram. Então, eu preciso sempre pedir o WhatsApp do meu cliente. Cara, se você puder não pedir o WhatsApp e se comunicar direto com esse cliente via Instagram, para você vai ser melhor. O ideal é que você esteja conectado com o seu cliente através de uma rede social, porque ele vai ver o quanto você tem de potencial, ele vai ver o quanto seu produto é bom, o quanto seu serviço é bom, ele vai ver todas as suas promoções. Então, às vezes, ele tem um tempo de amadurecimento maior até o fechamento, mas ele vai estar lá. Ele vai estar lá te acompanhando.
e isso vai ser positivo para você. Então, clientes que não fecham de imediato, e acontece muito em prestação de serviço, você entra em contato com o cliente, você gastou todo o seu verbo lá, você trouxe tudo para ele e ele não fechou com você. Você fala, caramba, e agora? E agora que você vai mandar esse cliente para uma rede social, onde você vai estar postando feedback de clientes que já fecharam com você, que estão felizes, que já compraram seu produto. Você vai estar postando promoções, vantagens. Leve sempre esse cliente para uma rede social. Por último, qualquer lugar é lugar para um pitch de vendas. Não se trata de algo formal. Você já parou para pensar? Seu médico sabe o que você faz? Sabe o que você vende? Seu dentista sabe? E a sua manicure? Eles sabem o que você faz? Eles sabem o que você vende? Eles são seus potenciais clientes? Ou se não forem seus potenciais clientes, eles sabem indicar o teu produto e o teu serviço? Você precisa prestar muito atenção nisso. E isso dá certo. Sabe por que dá certo? Porque o maior índice de fechamento, ele vem através da indicação. Isso é fato. Então, aquele cliente que ele vem através de uma indicação, ele é um cliente mais quente. Ele é um cliente que eu vou ter mais facilidade para fechar com ele. Mas como que eu vou conseguir indicação se eu conheço poucas pessoas? Você vai se utilizar do network de outras pessoas também. Então, quando eu vou fazer minha unha, eu sempre estou falando sobre o que eu faço. Vou no dentista, ele não quer conversar comigo enquanto eu estou com a boca aberta? Vou falando sobre o que eu faço também. Eu falo no elevador, eu falo... Esses dias eu fui mudar o meu nome, alterar o meu sobrenome para acrescentar o nome de casada, e a moça do eleitoral perguntou, o que você faz? Naquele momento eu falei, eita, é meu momento, vou brilhar agora. Toda vez que alguém pergunta a sua profissão, é um momento de você brilhar, é um momento de você fazer um pitch. É o momento de você falar o que você vende, qual que é o produto que você tem para oferecer. As pessoas precisam saber. Quando isso se tornar claro para vocês, as pessoas não vão mais te conhecer por você ser gordinha, por você ter o cabelo claro, por você ter o cabelo escuro. Elas vão falar, fulana que é tal coisa. Ciclana, dona da loja tal. E é isso. É isso que você precisa trazer para a sua vida empresarial hoje. Comunicação, você precisa falar para as pessoas em qualquer contexto. Sabe aquele contexto que a gente tá ouvindo alguém falar ali de um problema e a gente consegue resolver? Olha, com licença, né? Peço perdão por ter ouvido sua conversa, mas na minha empresa eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço, não tenha medo de falar isso. As pessoas precisam saber. Então, preste atenção hoje, reflita sobre isso. As pessoas com quem você se comunica na sua vida, elas sabem exatamente o que você faz. E é exatamente de uma forma clara, tá? Não adianta eu falar, eu sou copywriter. Beleza, e o que você faz? Qual que é a entrega que você traz? Você precisa trazer isso de forma clara para o teu cliente. O que você consegue resolver? Porque se ele não for o teu público-alvo, ele vai indicar para quem é. Porque ele tem várias pessoas ali com quem se comunica com ele todos os dias. A minha manicure, ela atende várias pessoas. Enquanto ela faz a unha, ela vai conversando com as pessoas. As pessoas vão falando os problemas, elas vão falando as demandas. Se ela tem na cabeça dela a referência de uma pessoa que consegue resolver aqueles problemas, ela vai fazer a indicação. Ah, mas ela nunca consumiu o serviço ou produto, como que ela vai indicar? Ela vai. Sabe por quê? O ser humano tem uma necessidade de ser útil. Então, se alguém pedir para mim uma indicação, eu vou entregar uma indicação, mesmo que eu nunca tenha, de fato, usufruído do serviço ou do produto da pessoa que eu estou indicando. Mas eu acredito nesse produto, nesse serviço. Ela me transpareceu confiança. E por isso eu estou fazendo essa indicação. Todo mundo tem dinheiro. O seu produto que não é prioridade para aquele cliente naquele momento. Ah, mas o mercado está ruim. Ah, as pessoas não têm dinheiro. Ah, por isso que eu não estou vendendo. Por isso que as minhas vendas caíram. Eu atendo várias empresas e quando eu estou nesse atendimento mais direto com as empresas, elas falam o seguinte: ah, mas eu já conversei com fulano, as vendas dele caíram também. É porque nem você nem ele sabem fazer direito. Não é porque o mercado está ruim. Existe dinheiro no mercado e sempre vai existir. O teu produto que não é prioridade para o cliente naquele momento, porque você não conseguiu fazer com que
se tornasse prioridade naquele momento. Então, você precisa se atentar a isso. Vamos lá. Muito complexo, eu acho que não se adequa à minha empresa, eu não estou conseguindo visualizar como que eu faço isso, porque eu vendo um produto, porque é um produto simples, como é que eu faço um pitch de venda? Como que eu vou falar para as pessoas o que eu vendo? Como que eu vou conseguir vender o meu produto que é tão simples de uma forma mais atrativa? Então, se você achou muito complexo e acredita que não se aplica ao seu ramo de atuação, então a gente vai vender um bolo. O que a gente faz para vender um bolo? Eu posso simplesmente falar, olha, eu tenho um bolo aqui, uma fatia de bolo confeitada com cereja. É tanto. Eu posso fazer essa venda. Ou eu posso fazer a venda no sentido, e aí, dona Maria, tudo bem? Você já comprou o seu bolinho para o café da tarde hoje? Há quanto tempo você não reúne as amigas? Nossa, já estou sentindo cheirinho daqui. Ouvi falar que a senhora faz um café ótimo. Que tal levar o nosso bolo hoje? Olha, dona Maria, a gente está com uma oportunidade essa semana que a gente comprou algumas pastas novas e a gente está utilizando nos bolos. Depois a gente vai começar a cobrar um adicional por essas pastas. Mas essa semana a gente está colocando de graça para você poder provar e nos dar um feedback a respeito desse bolo, do novo sabor do bolo que a gente desenvolveu. Então, eu estou trazendo uma outra oportunidade de venda. O meu cliente pode chegar no caixa ali da minha empresa e falar, o que é isso? É um brownie. Beleza, é um brownie. Ou ele pode falar, é o melhor brownie que você já comeu, ele é recheado com doce de leite. E o doce de leite, ele é feito de forma artesanal. Ele é super macio, todas as pessoas que consumiram gostaram. Você acredita que é raro ter aqui na empresa? Porque está muito em falta, porque as pessoas consomem. Então, eu estou contando uma história através do meu produto. Eu estou conseguindo fazer com que essa pessoa imagine, com que ela imagine quando ela tiver aquele produto que eu tenho para vender, ou quando ela tiver aquele serviço que eu tenho para vender. Eu trago para ela exemplo, eu mexo com o imaginário dela, para que ela possa, então, decidir fazer a venda e priorizar o meu produto ou o meu serviço naquele momento. Então, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ferramentas de inteligência artificial que podem te auxiliar na construção de um bom pitch. A inteligência artificial, ela veio para nos auxiliar, né? Então, a gente sabe o quanto ela tem sido positiva para a gente. Mas a gente também sabe que não basta que ela exista se a gente não souber operacionalizar. Então, a inteligência artificial, ela nunca, nunca, nunca vai nos substituir, sabe por quê? Porque ela não tem a nossa emoção. E por mais que as pessoas falem que a inteligência artificial um dia vai desenvolver emoção, ela nunca vai saber falar do teu próprio negócio. Só você consegue fazer isso. Se só você consegue fazer isso, esse é seu diferencial e a tecnologia não vai conseguir suprir isso. Mas ela vai vir para te auxiliar. Então, você sabendo os comandos corretos, você vai conseguir utilizar a inteligência artificial ao seu favor, tá? Quando a gente fala de pitch aqui, ferramentas que vão te auxiliar num pitch, pode ser numa apresentação para o cliente, pode ser numa apresentação para o investidor, pode ser no portfólio de produtos e serviços que você tem. Cara, hoje é surreal que existam pessoas que ainda enviem várias fotos que encham a memória do celular do cliente com os produtos que possuem, que não tenham um PDF bem desenvolvido, uma apresentação bem desenvolvida. Então, essas ferramentas, elas vão te auxiliar tanto na parte gráfica, na parte de designer ali desenvolvido para o teu pitch, quanto na parte de comunicação. Como que você vai falar para você fazer um bom pitch, para você fazer um pitch que venda, um pitch vencedor. Então, nós temos várias ferramentas aqui. Vocês não precisam se preocupar, depois a gente tem um material compilado com todas elas, explicando o que cada uma delas faz. Mas vocês podem tirar uma fotinha se vocês quiserem. Essas são as principais ferramentas do mercado relacionadas ao desenvolvimento de um pitch. Tanto verbal, quanto
aquele pitch visual, que é o pitch que a gente faz através de um PDF, através de um vídeo. Então, essas são as principais ferramentas hoje disponíveis no mercado que vão te auxiliar a fazer um pitch que converta, que venda. Então, todas elas aqui conseguem trabalhar tanto a parte gráfica quanto a parte verbal, de comunicação. Então, você vai poder utilizar todas elas aí ao seu favor na sua empresa. Tá? Se vocês quiserem tirar print, se vocês quiserem tirar foto das ferramentas, fiquem à vontade. Existe um PDF que eu vou disponibilizar para vocês que contém o link e que contém certinho o que cada uma das ferramentas faz. O que a gente vai fazer agora? A gente vai testar. Eu escolhi o ChatGPT para a gente testar, porque apesar de ser uma ferramenta mais conhecida, e é positiva que seja, ou seja, várias pessoas já conhecem e conseguem executar ela, e existem pessoas que ainda não conhecem, é uma ferramenta fantástica aí para a gente utilizar, tá? Então, quem quiser fazer um pitch agora, a gente vai abrir aqui, a gente vai testar isso, a gente vai abrir o ChatGPT e vai fazer esse teste. Com base no que você me contar sobre a sua empresa, a gente vai verificar como que a inteligência artificial trabalha depois que a gente der os comandos certos para ela produzir um bom pitch, pode se voluntariar, tá? Quem levantar a mão aí, a gente já escolhe para poder fazer esse pitch. Eu só vou precisar que vocês me contem o que vocês falam. Lembrem-se do que eu acabei de falar. Essa também pode ser uma oportunidade de vocês venderem a solução de vocês e o produto e o serviço, porque aqui tem várias pessoas, e depois várias pessoas inscritas também, que a gente teve mais de 90 inscritos, que vão assistir também no gravado essa apresentação. Então, quem quiser pode levantar a mão, que eu vou fazer a escolha aí para a gente poder fazer essa dinâmica. Vamos lá, Catiane, pode ligar o seu microfone e você me conta sobre a sua empresa. Vou pedir para você seguir aquela ordem. Quais são os seus diferenciais? O que você faz? O que você entrega? Tá? O que você traz aí para o mundo de solução, seu público-alvo? Sim, boa noite. Como eu começo, perdão? Você pode falar sobre qual que é o diferencial da tua solução. Eu vou colocar aqui o roteirinho, ó. Aí vai ficar mais fácil para você. Lembrando que é só um roteiro mesmo para você utilizar, tá? Você pode utilizar essa parte aqui, né? A partir como eu já sei, já estou aqui, estou disposta a te ouvir, você vai começar falando qual que é o problema que você resolve, qual que é a solução que você tem para esse problema, como que funciona ali a tua empresa e a prova social, quais foram os problemas que você resolveu, como é que funciona isso, para que eu possa entender um pouquinho mais sobre a tua empresa, tá? Na verdade, se você não quiser seguir nenhum script, não tem problema, só me conta um pouquinho sobre ela. Tá. Hoje, assim, a nossa empresa trabalha com, a gente fala transforme-se, né? Que a gente transforma as mulheres. Então, a gente vem ali tratando a autoestima delas, trazendo um corpo de volta delas, uma vida mais saudável. Então, a gente vem ali desde o emagrecimento até alguma deformação no corpo, tipo uma celulite ou uma gordura localizada. Só que o nosso diferencial é que a gente não foca ali somente na estética, né? A gente trabalha muito o psicológico das nossas clientes. Então, assim, todos os nossos protocolos, ele vem inclusos realinhamentos mentais, como profissional de coach, né? Onde ela vai estar ajudando ali destravar algumas coisas naquela pessoa, que às vezes ela acha que, eu como porque é assim mesmo, ou eu me visto assim porque é assim mesmo. E a gente tem, assim, muitos cases de sucesso, né? Tipo, clientes que depois do tratamento ficou grávidas porque voltou a ter relação com o esposo, porque não tinha. Clientes que entram na faculdade porque achava que não tinha capacidade, tinha vergonha de fazer uma faculdade. Então, assim, acho que esse não é o nosso diferencial mesmo, né? A gente não veria a pessoa somente como um corpo na estética, em si, ali o interior mesmo da pessoa. Perfeito. Qual que é o nome da tua empresa? Clínica Única, Estética e Emagrecimento. Clínica, desculpa, não entendi. Clínica Única, Estética e Emagrecimento. Beleza. Mas não é minha empresa, eu sou a gestora. Tá certo, não tem problema. A gente vai abrir aqui agora. Você conhece o ChatGPT?
Não, acredito que não. Assim, já ouvi falar, mas eu não uso. Tá. Uhum. A gente vai abrir agora e a gente vai fazer. Deixa eu parar essa apresentação. Vou abrir aqui. Beleza, peraí. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí você me compartilha, você me comunica se você está conseguindo visualizar. Tá, Tá dando para visualizar? tá carregando. Sim, Tá. Esse daqui é o Chat GPT, tá? O Chat GPT, ele é uma inteligência artificial que é uma aliada à comunicação que a gente utiliza hoje. Então, tudo que a gente quiser produzir com ele, um artigo, uma mensagem, um post, a gente consegue aí através do Chat GPT. Tá? Então, a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser através dos comandos que a gente traz para esse chat. Então, a primeira coisa, quando a gente fala inteligência artificial, você tem que ter a percepção que ela pode até ser inteligente, mas ela não conhece sobre a tua empresa. Tanto é que eu te perguntei, você precisou me contar, e da mesma forma você vai precisar trazer isso ao chat GPT, esse comando. Quem que é você? Como que a sua empresa funciona? O que que você quer que ele produza e quem você é? Quem está pedindo? Eu vou escrever aqui, ó. Sou expert em pitches e gostaria de entregar para uma empresária. Vamos deixar isso aqui mais interessante. Sou expert em pitches com mais de 10 anos de experiência e gostaria de entregar para uma empresária. Vou colocar só ser proprietária, tá? sim. De uma empresa de emagrecimento, um pitch que converta e que consiga emocionar o cliente. O que vocês vendem lá? É só serviço mesmo da pessoa fazer nutrição, né? Uma consulta A gente nutricional? vende com a suplementação, né? E com a Uhum, estética mesmo ali, manual, e esse acompanhamento psicológico. uhum. Então, sou expert em PITS, com mais de 10 anos de experiência e gostaria de entregar para uma empresária, sócia proprietária de uma empresa de emagrecimento, um pitch que converta e que consiga emocionar o cliente e levá-lo a adquirir o serviço que a empresa tem para oferecer. A empresa possui vários diferenciais ligados principalmente a não tratar apenas da parte estética, mas de toda a parte emocional envolvida no processo de emagrecimento.
Então, eu trouxe aqui um comando para o chat GPT. Olha, sou expert em PITS, com mais de 10 anos de experiência e gostaria de entregar para uma empresária, sócia proprietária de uma empresa de emagrecimento, um pitch, vou até colocar o nome da empresa aqui, Clínica Única. Sim. Um pitch que converta e que consiga emocionar o cliente e levá-lo a adquirir o serviço que a empresa tem para oferecer. Que serviço que você quer vender com o seu pitch? Pode ser o protocolo Transforme-se. O que tem no protocolo? Abrange tudo isso que eu abordei. Vem com a Tá. suplementação, vem com os procedimentos estéticos e com o alinhamento mental. Então vamos lá, eu vou ler mais uma vez para você. Se você quiser incluir alguma coisa, você me comunica. Sim. Sou expert em PITS, com mais de 10 anos de experiência e gostaria de entregar para uma empresária, sócia e proprietária de uma empresa de emagrecimento, Clínica Única, um pitch que converta e que consiga emocionar o cliente e levá-lo a adquirir o serviço que a empresa tem para oferecer. Protocolo que inclui consultas nutricionais, procedimentos estéticos e alinhamento mental, tratamento psicológico. A empresa possui vários diferenciais ligados principalmente a não tratar apenas da parte estética, mas de toda a parte emocional envolvida no processo de emagrecimento. Correto? É isso? Sim. Perfeito. Então vamos trabalhar. Isso que foi passado pelo chat GPT, você vai conseguir adaptar de acordo com as suas percepções, com a sua emoção, com a sua vivência e também com os scripts que foram passados aqui para você, tá? Eu poderia trazer, e as versões novas do chat GPT permitem isso, o script que eu passei e pedir para ele se adequar ao script. Também é possível você fazer esse tipo de coisa. Mas como a gente está em reunião, para ser um pouquinho mais rápido, eu deixei ele fazer de uma forma abrangente. Depois você vai pegar isso e você vai adaptar isso para a sua realidade, corrigir eventualmente algo que ele tenha sido equivocado, tá? E trazer isso para o teu cliente. Mas aqui existe uma base. Então, ele fez direcionado a você, né? Que eu vou mandar isso para você e eu vou fazer a leitura. Bom, deixa eu ver aqui. Transforme sua jornada de emagrecimento, mais do que estética, cuidando do seu bem-estar total. É com grande entusiasmo que trago até você uma proposta que vai além dos números da balança. Sou fulana de tal, especialista em pizza, nananã. Tá, peraí. É que ele se confundiu aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. O pitch não é para mim, não. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar aqui, eu sou a sócia. Tá, vamos lá. Transformando vidas, uma jornada de emagrecimento holística. Olá! Em um mundo onde a pressão pela estética muitas vezes nos faz esquecer do que realmente importa, estamos aqui para te oferecer mais do que uma transformação física. Estamos comprometidos em cuidar do seu bem-estar total, abordando não apenas a parte externa, mas também a parte interna, que muitas vezes é negligenciada. Sabemos que emagrecer não se resume apenas a perder peso. É uma jornada emocionante, desafiadora, repleta de altos e baixos, onde o apoio adequado pode fazer toda a diferença. Muitas vezes, questões emocionais e psicológicas podem ser os principais obstáculos para o sucesso a longo prazo. Nesse momento, ele não escreveu isso, mas eu colocaria: você visualizar, olha como é difícil você acordar cedo, né? Você acordar, se olhar no espelho e não enxergar aquilo que você gostaria de enxergar, né? Como é difícil as pessoas falarem, nossa, mas é só você comer menos, e não entendem todo o psicológico que está envolvido nisso.
Como é difícil as pessoas virarem para você e falar, nossa, mas é só você ser menos ansiosa, é só você não comer, né? Que você com certeza vai emagrecer. Você está indo na academia, então como é difícil trazer essas situações concretas. Aqui eu acrescentaria situações concretas de outras mulheres que passam por isso também, para que essa mulher que está recebendo, né, esse pitch em vendas, ela consiga visualizar esses cenários e visualizar que isso acontece na vida dela também. Nossa, como é difícil para você, como é difícil para as mulheres, às vezes ficarem sem roupa na frente do esposo, como que é difícil, né? Às vezes você querer desligar a luz porque você não quer mostrar o seu corpo, que tem imperfeições, você julga que tem imperfeições hoje. Eu entendo todo esse processo, eu entendo toda a sua dor. Aí você vai vir com a solução. Então você desenhou para ela, você trouxe um cenário para ela ruim, que é um cenário que ela está vivendo hoje, e você vai trazer para ela, então, uma solução para esse problema, e é uma solução que a sua empresa entrega. E é por isso que a nossa clínica oferece um produto completo, que vai além das dietas e exercícios tradicionais. Nosso programa inclui consultas nutricionais personalizadas, procedimentos estéticos de última geração e um apoio psicológico especializado para te ajudar a superar os desafios emocionais ligados ao emagrecimento. O que nos diferencia das demais clínicas é o nosso compromisso em abordar o emagrecimento de forma holística. Não nos limitamos a tratar apenas o teu corpo, mas também a tua mente e espírito. Nossa equipe multidisciplinar de profissionais altamente qualificados está aqui para te oferecer um suporte em todas as áreas, garantindo que você tenha as ferramentas necessárias para alcançar seus objetivos de forma sustentável e saudável. Aqui daria até para você acrescentar, porque as pessoas que passam por esse tipo de problema, elas têm medo de procurar as clínicas estéticas, terem uma solução ali a curto prazo, mas depois voltarem a ser o que eram antes. Então, Sim. acho que é legal aqui a gente trazer esse sentimento de vai ser para sempre, a gente vai mudar, a gente vai reprogramar a tua mente para que você não faça e não tenha mais os comportamentos que você tinha anteriormente, para que sua vida mude a partir de agora. Perfeito. Ao escolher a nossa clínica, você não está apenas investindo em um serviço de emagrecimento, mas sim uma jornada de transformação completa. Você sairá daqui não apenas com um corpo mais saudável, mas também com uma mentalidade mais forte e resiliente, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida possa te trazer. Em resumo, oferecemos uma abordagem única e holística para o emagrecimento, cuidando não apenas do seu corpo, mas também de mente e espírito. Estamos aqui para te ajudar a alcançar seus objetivos de saúde e bem-estar de uma maneira que seja sustentável e significativa a longo prazo. O que você achou? Te trouxe uma... Nossa, eu tô chocada. Eu achei incrível, assim, com tanto aquelas informações que você colocou, conseguiu, assim, trazer tão, tipo, que eu sempre quis passar mesmo. É perfeito. Legal, né? Depois eu vou te mandar isso que a gente fez aqui, então, para você agradeço. utilizar aí na empresa. Deixa eu finalizar aqui. É muito legal quando a gente tem essa percepção das ferramentas, e o ChatGPT é só uma delas, tá? Existem inúmeras outras ferramentas que são capazes de trazer esse auxílio. Você percebeu que a gente precisou incluir informações, mesmo que tenham sido poucas informações, mesmo que tenham sido informações básicas, a gente precisou incluir informações. Então, o segredo da inteligência artificial está no comando, tá? Na maneira com que você vai falar para ela executar o que ela precisa executar. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar para vocês um bônus. Não sei se o QR Code está ativo, mas eu vou mandar também o link pelo chat. O que tem nesse QR Code ou nesse link? Tem um questionário para vocês responderem. Vocês têm duas opções. Responderem o questionário de forma anônima, se assim vocês desejarem, né? Então, vocês não vão preencher nome, não vão se identificar. Ele permanece anônimo, eu não consigo saber quem foi. Ou vocês podem se identificar para vocês participarem de um sorteio, para eu poder identificar vocês, quem estava aqui presente, e mandar o PDF com todas as ferramentas, todos os links e todo o descritivo em relação ao que cada uma faz e no que pode te ajudar. E também você vai participar de um sorteio
Então, você pode ser uma empresa contemplada para ter um pitch de venda que eu vou realizar ali junto com você, de forma totalmente gratuita. Então, eu vou mandar o link no chat também, tá com o QR Code na tela para vocês. Deixa eu mandar aqui para vocês o chat. Eu perdi o chat aqui. Mandei o link para vocês podem salvar o link, abrir aí, responder depois, ou ir respondendo enquanto a gente tem essa conversa de encerramento. Gostaria muito que vocês dessem um feedback, porque, como eu falei, a gente está em constante melhoria, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa aprender, e sempre o que a gente está fazendo hoje é o pior do que a gente pode fazer, porque a gente sempre vai melhorar. Nós sempre vamos ter conhecimento, nós vamos evoluir, nós vamos ser sempre melhores, tá? Então, fiquem à vontade, se quiserem participar do sorteio ou receberem o PDF, ou se não, vocês podem só deixar o feedback aí, lendo o QR Code ou através do link que está no chat. Gostaria de dar uma abertura, existem na reunião, acho que ainda estão aqui alguns colegas que também são mentores, se eles quiserem falar alguma coisa, o microfone está ligado, está aberto. E para vocês, empresários também, se quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta, o microfone está aberto agora para que vocês possam, para que a gente possa bater um papo, vocês possam perguntar alguma coisa, ou se quiserem apresentar a empresa de vocês também, esse espaço agora é nosso para a gente conversar, tá bom? Então, aos colegas que estão aí, se quiserem falar alguma coisa, e aos empresários também, a gente pode ter essa troca nesse momento. Agora eu vou ficar um pouco calada, porque eu já falei demais hoje. Se vocês não quiserem falar nada também, não tem problema, tá, gente? Deixa eu te perguntar, esse chat GBT é pago? Não, eu usei a modalidade gratuita. Existe a modalidade paga, que foi a mais avançada que eu mencionei. A modalidade paga, ela é capaz de fazer várias coisas. Ela forma imagens de acordo com a descrição que você deu. Ela consegue te entregar imagem, ela consegue resumir PDF, consegue analisar arquivo. A paga, a gratuita, foi essa que você verificou aqui. 100% gratuito, tá? Não tem nenhum custo para você utilizar isso. Vou mandar o link aqui também para vocês no chat, acho que fica melhor para você ter acesso também. Aí você já pega, tá? Mas aí você você preenche o formulário, se identifica para mim, que daí eu te mando o que a gente fez aqui agora também. Sim, eu acabei de preencher. Perfeito. Mandei aqui para vocês, então. Como eu falei, o espaço está aberto. Se vocês não quiserem falar nada, se vocês não quiserem perguntar nada, vocês estão liberados. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham pegado algum insight que vocês possam utilizar na empresa e na comunicação de vocês. A gente não é perfeito, a gente tem várias falhas na comunicação, mas nós estamos também aprendendo e aprimorando técnicas aí para que possa ser cada vez melhor. Vai ficar gravado, tá? O Living, a gente está gravando, eu estou gravando aqui a reunião e a gente vai postar no YouTube, tá? Então vai ficar no YouTube do Living Lab. Deixa eu até prosseguir aqui, que acabei nem colocando. Aqui estão os contatos, os meus contatos, telefone, meu e-mail, e tem o e-mail do Living Lab. O Living Lab é o maior centro de inovação que a gente tem no Mato Grosso do Sul. Então, ele é um apoio para todas as empresas, junto com o Sebrae, que eu creio que vocês já conheçam. Então, vocês podem entrar em contato. Lá no site tem todos os eventos realizados pelo Living, inclusive essa palestra consta lá também. Então, tudo que vocês quiserem ter acesso a cursos, capacitações, vão estar lá no site. Acompanhem o Living também pelas redes sociais, tá? Dá para vocês acompanharem também e verem os nossos eventos, o que a gente tem disponível aí para vocês, enquanto empresas, enquanto empreendedores. E nós estamos de portas abertas aí para vocês, tá? Então, o vídeo vai estar no YouTube e a gente vai disponibilizar. Eu não sei como que a gente vai fazer para compartilhar com todo mundo. Vai estar na rede social do Living, né? Vai estar no Instagram e provavelmente no YouTube também.
Mas quem quiser o envio do link direto, daí preenche o formulário, só me indica que quer o envio do link, e daí eu faço o envio do link para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom, já que o pessoal não quis se apresentar, eu vou me apresentar, né, Juliana? Isso aí, Matheus, aproveita. Vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Temos alguns dos nossos colaboradores, responsáveis técnicos, gerentes participando dessa palestra. Inclusive, parabéns pela palestra, Juliana. Muito boa palestra, acrescentou bastante em muitas coisas das quais a gente precisa colocar em prática na nossa atividade empresarial e comercial ali. Mas falando um pouquinho sobre a nossa empresa, a Doutor Hérnia, é uma clínica, né, uma franquia, na verdade, especializada no tratamento de patologias da coluna, hérnia de disco, problemas no nervo ciático, sem a necessidade de cirurgia. Então, um tratamento conservador que foi estudado durante 15 anos em mais de 4.000 pacientes e tivemos um resultado de eficácia em 95,7% dos casos. Então, nós realmente conseguimos tirar pacientes de mesa cirúrgica sem a necessidade de fazer a cirurgia, apenas com o nosso tratamento conservador, que é um método exclusivo criado pela Doutor Hérnia. Então, acredito que todo mundo aí já tenha ou sentido dor nas costas, ou conheça alguém que tenha sentido, tenha algum problema de hérnia de disco. E na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em várias outras cidades no Brasil, aí são mais de 150 unidades. Vocês têm aí a possibilidade de um tratamento conservador e muito resolutivo, sem correr riscos aí com cirurgias. Perfeito, Matheus. O Matheus sempre teve o ótimo, mas a empresa ajuda também, né? Método patenteado, muitos resultados, eficácia, né, Matheus? E de fato isso é verdade. A gente percebe por toda a emoção, por todos os resultados, por todos os feedbacks dos clientes que a Doutora Hérnia tem hoje no Brasil inteiro. É uma baita empresa. E depois dos 30, lógico que a gente precisa, né? É bom saber já. O contato, salvem o contato da empresa, procurem a empresa no Google. Vários feedbacks positivos, né? O Google, meu negócio, ele bombando. É uma empresa excelente, realmente procurem. Perfeito, Matheus. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e muito sucesso para você e para todos nós que estamos aí nessa palestra hoje. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Não? Eu vou encerrar, então. Agradeço a todos vocês por terem ficado até agora. Realmente espero que vocês tenham aproveitado, adquirido algum insight, porque às vezes é um insight que faz mudar muita coisa na nossa vida, né? É uma palestra de 1h40, mas às vezes é um pouquinho só uma coisa ali que a gente acrescenta, que a gente escutou, que foi diferente do que a gente já sabia que pode fazer uma diferença. Agradeço por vocês estarem aqui, desejo muito sucesso na carreira de todos vocês, com as empresas que vocês possuem e com o trabalho que cada um desempenha. Obrigada, gente.